Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Jefter Mesquita e hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do BetaFX. E o convidado de hoje é o Khan, esse maravilhoso overdrive high-gain, feito pela DartFX, que já esteve conosco aqui. Então esse pedal, cara, ele é bem interessante, ele é construído em alumínio, tem um acabamento muito bonito, ele é True Bypass, tá? A alimentação dele é padrão Boss. O que é um diferencial nesse pedal é que ele tem um equalizador ativo, tá? Ou seja, tu tem separado o grave, o médio e o agudo, o que é bem interessante no pedal de saturação, que normalmente ele tem 3 knobs só, né? Sendo level, drive e tone. Então esse pedal é bem interessante, quero te convidar a ficar conosco e assistir o review desse pedal que tá bem bacana. Valeu, galera! Beleza, gurizada? Vamos dar uma analisada aqui, uma viajada no pedal em si, tá? Algumas características que eu acho importante falar sobre o pedal é que ele é um pedal True Bypass, tá? Ele é construído com a carcaça toda em alumínio, que torna um pedal bem resistente, assim. Se tu pegar ele na mão, tu vai sentir que ele é um pedal que ele te passa a sensação de que ele é bem durável, sabe? Sem falar na qualidade dos componentes, assim, os potenciômetros, ele tem aquele diferencial, sabe? Não é aquele pedal chinês que tu mexe um potenciômetro todo mole e tal, é um pedal bem reguladinho e tal. Tu sente esse diferencial assim ao manusear o pedal, ao pegar o pedal na mão. Outra coisa interessante de falar e que eu achei um grande diferencial nesse pedal aqui é que ele tem um equalizador ativo, né? Nele tu consegue ter separado cada parâmetro de equalização, sendo grave, médio e agudo, o que é muito interessante, porque a maioria dos pedais de saturação, né, drive, fuzz, distortions e afins, eles trabalham normalmente com um knob de tone somente, né? O que já é algo que vem com uma frequência de atuação pré-determinada, né? Ou ele atua somente atenuando ou enfatizando os graves, ou atenuando e enfatizando os agudos, enfim, ou os médio graves, médio agudos, mas ele já tem um parâmetro pré-determinado. Esse pedal aqui não. Tu consegue dosar exatamente a frequência que tu quer no teu som, seja ela grave, média ou agudo, o que eu particularmente acho muito interessante, tá? Outra coisa bacana de observar no pedal é que apesar dele ser da empresa apresentar ele como um drive high-gain, né, na minha opinião eu achei que ele soa muito mais como um fuzzy drive, digamos assim, com bastante ganho. Vale a pena falar que com bastante ganho, mesmo sendo um drive fuzzy. Ele tem bastante ganho, ele é um pedal bem sujo. Porém, ele tem essa cara bem de fuzzy. Eu vou tocar algumas coisas e vocês vão perceber, tá? Não que ele se caracterize como um fuzz, é importante falar, ele não é um fuzz, ele é um drive high-gain, porém ele tem algumas características que em algumas regulagens lembra bastante um fuzz, beleza galera? A minha guitarra tá ligada no canal clean do amplificador, beleza? E eu tô usando no pedal praticamente a mesma regulagem que eu usei na intro desse vídeo. Na intro desse vídeo eu toquei no riff e tá praticamente a mesma presetagem que eu usei no riff. Esse é o som clean da minha guitarra, no canal clean do Ampli. Beleza? Então, os parâmetros aqui estão os seguintes. O ganho está em 3 horas. O grave também em 3 horas. O médio está aqui um pouquinho menos de 9 horas, 8 horas mais ou menos. O agudo está passando um pouquinho do meio-dia. E o level também passando mal do meio-dia. Beleza? Então, timbre clean. Ligando o pedal. Então, galera, como vocês puderam perceber, ele é um pedal que fala bem alto, né? Ele é um pedal que tem muito ganho, apesar dele ter essa característica um pouco fuzzy, que eu comentei com vocês, ele tem bastante ganho, é bem interessante se tu trabalha essa sonoridade moderna, com guitarra com uma afinação um pouco mais baixa. Inclusive, eu acho interessante falar aqui que eu não estou usando aqui standard tuning, tá? Eu estou trabalhando aqui com a guitarra inteira meio tom abaixo,
e o bordão ele tá com um drop em dó no caso, beleza? Então acho que é interessante, em dó sustenido, né? O bordão e a guitarra inteira meio tom abaixo. Então acho interessante vocês saberem isso, né? Eu não tô com a afinação padrão aqui. Beleza? Eu vou dar mais uma caminhada aqui nas regulagens do pedal e a gente vai conversando. Eu vou fazer aqui agora uma regulagem, esse riff que eu toquei aqui e na introdução, essa regulagem que eu passei eu acho bem interessante para te tocar riffs, né? Essa próxima regulagem que eu vou fazer agora, ela é bem interessante se tu quiser colocar ele no teu pedalboard para trabalhar frase ou um solo, enfim, essa característica um pouco mais melódica, tá? Eu vou deixar o ganho dele praticamente em 3 horas, vou avançar mal, mas não vou chegar em 4 horas. O level dele eu vou avançar um pouquinho aqui, ele está em 1 hora mais ou menos. O agudo também eu vou avançar um pouquinho aqui, ele está em 2 horas, tá? O level 2 horas, agudo 2 horas. O ganho passando um pouquinho das 3 horas. O médio eu vou deixar em 9 horas e o grave em 3 horas, beleza? Essa regulagem fica bem interessante para trabalhar solo. Então eu vou tocar alguma coisa aqui. Beleza, galera? É interessante falar também que ele soa muito bem, apesar dele ter toda essa característica de um pedal nervoso, enfim, como um overdrive também. Eu vou diminuir o ganho dele aqui e vou colocar aproximadamente aqui em 10 horas, beleza? E ele continua os outros knobs a mesma coisa que estava anteriormente. Esse é o timbre dele. Galera, eu vou mostrar para vocês agora uma regulagem que eu curto bastante trabalhar saturações e que eu já comentei para vocês em um outro vídeo. Inclusive, se vocês estiverem curtindo o trabalho da Darpa e estão gostando desse pedal, ficaram curiosos em conhecer um pouco melhor a empresa, eu vou deixar aqui em cima o link para vocês do especial que eu fiz com o especial Made in Brasil, que eu abordei a Data FX e ali eu contei um pouco da história deles, como foi o começo, enfim. E fiz o review de um pedal de fuzz, o La Marca Fuzz, bem interessante. Então dá uma conferida aqui, abre numa nova janela e deixa carregando, beleza? Vale a pena. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o seguinte, eu liguei a guitarra agora no canal sujo do meu amplificador, canal Crunch. Então ele está com um leve overdrive, o timbre é esse aqui, direto no ampli, o pedal está desligado. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu estou usando a seguinte regulagem. O level está no máximo, o agudo no máximo, o médio está em 11 horas, o grave em 3 horas e o ganho em 1 hora. Beleza? Então eu vou ligar o overdrive com essa regulagem sobre o canal sujo do meu amplificador. Isso é uma característica bem vintage, assim, a galera da antiga usava muito isso, por causa daquele velho esquema do amplificador valvulado não ter o volume master e o ganho separado. Então a galera precisava de um volume mais elevado para tocar ao vivo, isso fazia com que o ampli saturasse naturalmente, e eles ligavam um pedal de saturação, seja ele um overdrive, um fuzz ou um distortion, sobre esse ampli já saturado, que é exatamente o que eu vou fazer aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos demonstrar para vocês como é que fica. Eu acho que é bem interessante, talvez seja um timbre que tu estejas procurando. Vamos lá.
coisa interessante de vocês observarem aqui é aquela característica um tanto fuzzy que eu falei para vocês. Se eu toco aqui nos bordões, nas 3 cordas de cima, vocês vão ver que ele traz bem para frente essa característica fuzzy que ele tem, né? Pelo menos nessa regulagem. Então eu vou tocar aqui novamente para vocês verem. Gurizada, eu peguei uma Stratocaster aqui para demonstrar um pouco para vocês a sonoridade com o single coil, tá? Eu estava tocando com uma Les Paul, com um humbucker, agora vamos tocar com uma Strato, trabalhar single coils. Uma coisa que eu acho interessante compartilhar com vocês é que eu lembro que em seguida que eu comecei a aprender a tocar, enfim, o meu começo na minha caminhada assim, como guitarrista foi com uma Les Paul e eu me identifiquei muito com a guitarra, tanto que até hoje é uma das guitarras que eu mais uso. E eu lembro que quando eu adquiri minha primeira Strato, que eu fui trabalhar com a Stratocaster, a sensação que eu tive era que eu tinha desaprendido a tocar. Eu não conseguia fazer a guitarra soar bacana de jeito nenhum. E foi aí que eu descobri que a gente tem que fazer um processo praticamente de reaprender a tocar o instrumento. Reaprender a maneira que tu vai paletar as cordas, enfim. Tem toda essa questão da dinâmica do instrumento em si, né? E não só de uma Strato para uma Les Paul. Se a gente pegar praticamente todos os modelos de guitarra que tem, tipo uma semiacústica, uma Flying V, uma Explorer, uma Les Paul, uma Telecaster, uma Stratocaster, e tu passar uma tarde tocando com todas elas, assim, uma após a outra, tu vai ter a sensação, quando tu troca de instrumento, que tu pega o outro instrumento, que não se trata mais de guitarra, parece que é outro instrumento que tu pegou para trabalhar. Porque a dinâmica do instrumento em si, a construção do instrumento é diferente. A pressão que a corda exerce sobre o braço, a tensão que a corda exerce sobre o braço é diferente de cada instrumento desses, sem falar a captação, enfim, aonde é o volume, aonde é a chave de seletora de captador, enfim, tem toda essa questão. Então é algo bem interessante a gente se dar a oportunidade de conhecer um outro instrumento, de aprender a se expressar nesse instrumento, né? Eu vejo muito por aí, às vezes a galera pega, coloca aqui na Stratocaster um humbucker aqui na ponte, aqueles humbucker em formato de single, e um humbucker aqui no braço, né? E aí toca na Strato como se fosse uma guitarra que naturalmente tem um humbucker. Não que isso seja negativo, eu curto essas modificações também, mas eu acho interessante você se dar a oportunidade de aprender a se expressar com os diferentes instrumentos que a gente tem disponível no mercado. Isso é uma coisa interessante. Então eu vou demonstrar para vocês o cano aqui, trabalhando com uma Stratocaster, então, beleza? A regulagem que ele está aqui no momento é o ganho está aproximadamente aqui em 2 horas, o grave está em 3 horas, o médio está zerado, o agudo está em 1 hora e o level está fletado, beleza? O timbre clean da minha guitarra direto no ampli é esse aqui, ó. Beleza? Vou ligar o pedal. Gurizada, muito obrigado a você que assistiu até aqui, cara. Muito obrigado mesmo, de verdade. Eu quero dizer que os meus contatos com as redes sociais, enfim, Facebook, Twitter, Instagram, tudo vocês encontram aqui na descrição, tá? Também o contato da DataFX, se você se interessou pelo Can Overdrive ou pela empresa, enfim, quer conhecer um pouco melhor o trabalho dos caras, o link da fanpage deles também está aqui na descrição, o site, enfim. Quero agradecer imensamente mais uma vez ao meu brother Marcos Rella. Valeu, cara, muito obrigado. Muito obrigado por fazer esses pedais fantásticos que tu faz aí.
e tornar acessível ao músico brasileiro. Muito obrigado. Mais uma vez quero reforçar, cara, tu que tá me assistindo aqui, meu, vale a pena valorizar o mercado nacional. Tem uma turma aí de uma galera bem bacana fabricando os produtos de altíssima qualidade. Inclusive, se você for pesquisar, cara, esse papo aí de que o equipamento gringo é superior, cara, ele é meio que um mito, porque se tu for pesquisar, a maior parte dos fabricantes de pedais aqui no Brasil, eles usam os mesmos componentes que essa galera de fora usa. Então é puro preconceito a gente pensar que um pedal é melhor ou pior do que outro, só porque ele é fabricado aqui no país. Então, cara, valoriza a iniciativa, valoriza o mercado nacional, todo o mercado cresce, o músico ganha com isso, o fabricante ganha com isso, o empresário, enfim, a economia do país. Isso movimenta uma massa gigantesca, cara, que às vezes a gente não enxerga. Então vale a pena valorizar o mercado, beleza? Então, cara, se tu curtiu o vídeo, compartilha com os teus amigos, compartilha no Facebook lá. Aliás, se tu não é inscrito no canal, te inscreve no canal, cara. Eu vou deixar um botão aqui em cima, vai aparecer um inscreva-se vermelho aqui, ó. Clica nesse botão, cara, te inscreve no canal, acompanha essa série de vídeos. Beleza, galera? Muito obrigado, cara. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!